Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na história de um homem incrível, o José Sobrinho. Aos 87 anos, a vida dele é, uma verdadeira aula sobre força, sobre resiliência. É a história de um herói do sertão e a gente vai conhecer ela agora. Olha só como ele é descrito: valoroso, honesto e vitorioso. E mais, que realizou seus planos. Essas palavras são muito fortes, né? Elas não são só um elogio. Elas são, na verdade, um mapa da vida inteira do Zé Sobrinho. Então, a pista do que a gente está prestes a descobrir junto aqui. Vamos lá. Então, para a gente entender de verdade quem é o Zé Sobrinho, a gente precisa voltar para o começo de tudo, para as origens dele. E tudo começa lá no sertão do Ceará. Uma terra, como a gente sabe, muito dura, mas que tem esse poder de forjar o caráter das pessoas, de criar gente forte. E essa citação aqui descreve o cenário de um jeito, muito poético e muito real. Um sertão seco e sofrido, carente, pobre, esquecido. É nesse mundo que ele nasceu. Um lugar que, desde o primeiro respiro, já exigia uma força fora do comum. E foi isso que o moldou, que o transformou em mais um bravo nordestino dos que não fogem da luta. Ele nasceu em 1937. E olha que interessante, o Zé Sobrinho nunca sentou num banco de escola. Não teve essa educação formal. Mas isso quer dizer que ele não tinha conhecimento? Pelo contrário, a grande escola dele foi a vida. E a sabedoria que ele pegou no dia a dia, na prática, essa sim virou a maior ferramenta dele para todo. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar a jornada. Olha só os marcos. Em 37, ele nasce lá no Ceará. Aí, em 69, um ponto de virada. Ele migra sozinho para a Bahia. Em 2000, um golpe duríssimo, a perda da esposa. E hoje, ele está aqui celebrando 87 anos. Cada uma dessas datas, pessoal, é um capítulo inteiro da história dele. Ok, vamos focar agora no momento chave da vida dele. Aquele ponto de virada que eu comentei. A jornada para a Bahia. Foi uma decisão mega corajosa de largar tudo para trás, o estado onde nasceu, para construir um futuro do zero. E foi em 1969 que isso aconteceu. Ele, como diz o texto, arribou do Ceará, plantou os pés na Bahia e, pensem bem, não foi só uma mudança de endereço, foi um salto de fé, um mergulho no desconhecido e o mais impressionante, ele foi sozinho. Deixou a família para trás, temporariamente, na esperança de conseguir uma vida melhor para eles. E claro, não foi fácil. A citação diz tudo. Sofreu trabalhando duro, passou sufoco e apuro. Ele ralou muito, enfrentou todo tipo de perrengue. Mas, e esse mais é que faz toda a diferença, não deixou faltar nada. O foco dele era um só. Mesmo de longe, a família tinha que ter tudo. A determinação desse homem era uma coisa de outro mundo. A jornada foi puxada, mas o que sustentava ele? O que dava força? A família. Sempre a família. Esse era o pilar. Tanto que, assim que ele conseguiu se estabelecer um pouquinho, já trouxe todo mundo para a Bahia. Mas a vida ainda tinha outros desafios guardados para ele. Chegamos ao ano 2000, e aqui a história toma um rumo muito triste. Um golpe devastador. O Zé Sobrinho perdeu sua grande companheira, a dona Naim. Foi mais um teste de fogo para a força dele, talvez o maior de todos. Ele perdeu a esposa, a parceira de vida, e os filhos perderam a mãe. E a forma como a dor dele é descrita aqui é de arrepiar. Ele sentiu no peito o espinho cravando a dor da saudade. Dá para quase sentir essa dor, né? Um espinho, uma dor física, aguda. A falta que ela fazia deixou uma ferida que parecia que nunca ia fechar. Mas e aí? O que ele fez? Diante dessa dor imensa, ele podia ter desmoronado. Mas não. Ele se multiplicou. Virou pai e mãe. De um lado o provedor, o trabalhador que não parava. Do outro, o cuidador, o colo, o porto seguro. Como a citação conclui, ele fez papel de mãe e pai, deu conta de todos dois, sozinho. Só que a história dele não é só de dor, é também de cura, de recomeços. O tempo passou e o destino, de um jeito ou de outro, trouxe um novo capítulo. Apareceu a Dona Inês na vida dele. Uma nova companheira que chegou para somar, para continuar aquele projeto de vida que ele vinha construindo com tanta luta. E a Dona Inês não foi só uma nova esposa para ele. Ela foi muito mais. Ela acolheu todos do ninho com respeito e com carinho.
Ou seja, ela abraçou os filhos dele como se fossem dela. E o resultado? A união da família, que já era forte, terminou crescendo mais. Ela chegou para somar e multiplicar o amor. Certo. Agora vamos tentar entender o que move este homem no dia a dia. Qual é o combustível dele? A gente vai ver que é uma filosofia de vida, uma conexão muito, mas muito profunda com a terra, com a roça, com o trabalho. Dá uma olhada nessa rotina. Isso aos 87 anos, tá? Ele cria cavalo, galinha, gado, ele planta, ele colhe, pega na enxada e vai limpar a lavoura. E, o mais importante, ele não troca essa vida na roça por nenhum passeio em Salvador. Por que a gente está falando disso? Porque é aqui que está o segredo. A fonte da vitalidade dele está toda aí. Aí você pode estar se perguntando, né? Poxa, mas por que trabalhar tanto aos 87 anos, com tudo que já passou, por que não para e descansa? É uma boa pergunta. E a resposta dele para isso é simples, direta e ao mesmo tempo de uma profundidade enorme. Olha o que ele diz. O corpo bebe. Quando ele pede, eu atendo. Gente, isso é mais que uma frase, é uma filosofia de vida. Para ele, o trabalho não é um castigo, não é um fardo, é uma necessidade. É o corpo pedindo movimento, pedindo vida, e ele atende. É isso que o mantém de pé, é isso que o mantém forte. E qual é o legado que uma vida assim deixa, então? O que fica do Zé Sobrinho? A gente vai ver que não é nada que se meça em dinheiro, em bens materiais. O grande legado dele está nos valores, naquilo que ele passou adiante de geração em geração. Lembram que a gente falou que ele nunca foi para a escola? Pois é. Ele aprendeu com a prática a calcular como ninguém os números da matemática. Essa inteligência natural, essa sabedoria que vem da experiência, foi uma das heranças mais poderosas que ele deixou. Ele era um craque na matemática da vida real. E essa herança, ela não ficou só nele. Ela floresceu de um jeito espetacular. Essa medalha de ouro aqui é do neto dele, o Joaquim. Ele ganhou a Olimpíada de Matemática. É como se aquela sabedoria prática do avô, que não teve escola, encontrasse um jeito novo de brilhar na geração seguinte. E o mais bonito é isso aqui. O neto agradeceu a receita ao vô. Ele reconheceu de onde veio a inspiração. E que receita é essa? Não é uma fórmula matemática, claro. É a receita de vida. É o exemplo, a honestidade, os valores. E ele trata isso como se fosse um tesouro. Porque Então, no final das contas, o legado do Zé Sobrinho é a prova viva de uma coisa. A prova de que a herança mais valiosa que alguém pode deixar não é dinheiro, não são terras, são os valores. É a resiliência para não desistir, a honestidade para andar de cabeça erguida e o amor pelo trabalho duro. E a história do Zé Sobrinho deixa essa pergunta no ar para a gente pensar, né? Afinal, qual é a verdadeira medida de uma vida vitoriosa? Talvez não seja o quanto a gente junta de bens, mas sim a força, a honestidade e o amor que a gente consegue cultivar nas pessoas ao nosso redor. Fica aí a reflexão.